Olá pessoal, tudo bem? Aqui é José Guimarães do canal Direita Volver, Opinião. E hoje eu vou fazer um vídeo que é praticamente continuação do vídeo de ontem, apenas tentando mostrar os absurdos que esse povo faz, contrariando a lógica e contrariando o português, no significado das palavras, né? Eu ouço, vivo eles vejo eles falando, né? Eu ouço eles falando o tempo todo em proteger o povo, a democracia, ser contra a ditadura e tolerância e aceitação das diferenças e essas coisas todas. Mas toda vez que eles se referem ao pessoal conservador de direita, é como se esse pessoal não existisse ou não tivesse direito nenhum, apenas por ser diferente deles. Ou seja, se eu não represento nenhuma. é, se eu não faço parte do grupo deles de esquerda, ou eu não represento nenhuma daquelas coisas que eles tentam nos impor como normais na nossa vida social, do dia a dia, como cotas para negros, por exemplo, isso não é normal, isso é anormal. Porque a cota tem que ser para quem precisa e não para quem tem cor de pele. Isso é preconceito. Então, só negro nasce pobre? Não. Branco também nasce pobre. Asiático também nasce pobre no Brasil. E eles também têm que estudar, a ter acesso às escolas. Ela foi só uma introdução, que até me empolguei um pouco demais, mas é basicamente isso que eu vou falar hoje. Aliás, vou falar de um nível bem acima desse aí, do que essas cotas imbecis que eles dão. Ó. E aí, cota de negro, cota de gay, cota de travesti, cota de sei lá o que, e por aí vai. Coisas absurdas que tem que ter isso, aquilo. Tem que ter tantos por cento de mulher. Eu não vejo ninguém reivindicar cota de tantos por cento de mulher para fazer o mesmo trabalho de um homem como estivador no caso do Porto. Nunca vi, mas tem direitos iguais, né? Muito bem. Remuneração é igual. Ah, o cara carrega 60 quilos, a mulher carrega 40. Ah, mas ela não é tão forte que nem ele. Então, porque nós somos diferentes. É exatamente o que eu estou colocando. Tem coisas que a mulher faz melhor que o homem e ela tem que ser mais bem paga que o homem, sim, por fazer melhor. E vice-versa. Pagar todo mundo igual para quê? Para o que faz melhor perder a motivação de fazer e fazer pior? É exatamente a filosofia do fracasso desses caras, né? Bom, então vamos falar desse vídeo de hoje aí sobre essas incoerências desses absurdos, da falta de lógica que eles vivem permanentemente, né? Eu estava vendo aí um dia desses uma professora da USP, que eu não sei como é que pode ter chegado a esse ponto, porque é de uma ignorância, de uma estupidez, de um preconceito. Ela é uma fascista disfarçada de petista. É uma coisa assim, aquela mulher deveria ser, provavelmente, uma inspiradora dos campos de concentração, das piores tempos de Treblinka, Auschwitz, essas coisas, porque a mulher é uma monstra, uma coisa assim absurda, né? E ela fala aos berros, eu odeio a classe média, aquela coisa que ela é tão feia por fora quanto por dentro, aquela coisa ali, né? Bom, chama-se Marilena Chauí, e ela é uma ideóloga do PT. Se o PT tem uma pessoa que nem essa, que diz que odeia uma classe social que existe, como é que eles estão esperando alguma integração ou pacificação do povo brasileiro? Eles me odeiam, basicamente. Como é que eu vou aceitar isso naturalmente? Pois é, você tem que aceitar eles. Não aceito. Eles me odeiam. Por que eu vou aceitar alguém que me odeia? Eu vou evitar que eles cheguem em qualquer lugar. Eu vou fazer de tudo que eu puder para que eles não cheguem no poder, porque eles me odeiam. E aliás, já deixaram claro isso comigo. E aliás, eu fico besta com meus colegas aviadores, alguns deles acreditam nesse PT ainda. Porque a Varig foi perseguida por não ser petista. Porque a Varig era mal administrada? Era, mas a Varig não fechou por causa disso. Ela fechou porque ela foi assassinada por perseguição política do PT. Porque nós éramos a classe média que não se curvava a eles, não se vendia a eles, não patrocinava a falcatrua deles. Aí eles nos fecharam. Fecharam sem ter
lógica a coisa. A Varig era uma empresa que era capaz de sobreviver, bastava trocar a administração dela. O que o governo tinha poder para isso, por ser uma concessionária de serviço público. E uma concessionária de serviço público ou apresenta um serviço que pode gerar segurança através dos seus resultados ou não pode. A Varig estava com a aviação sendo diminuída demais, não estava mais atendendo à necessidade das pessoas. Mas, graças a Deus, nunca partiu para o lado fácil de voar sem segurança, como algumas empresas fazem até hoje aí para sobreviver, né? Voar sem regulamentação, voar com avião bichado, voar sem o que recomenda descanso para a tripulação. Tem umas empresas safadas que, inclusive, o sistema fecha os olhos para favorecer eles. O sistema corrupto do PT fecha os olhos para favorecer eles. Pois é, a Varig foi fechada por causa disso. E tem aviador Varig que apoia um troço desses aí. E tem outros aviadores aí que eu conheço de outras empresas grandes. Os caras são bem remunerados, são classe média alta. E são petistas empedernidos. Eu fico pensando, e como é que pode? Esse cara, ou ele é burro ao extremo, ou sofreu um trauma de infância e tem aquela síndrome de Estocolmo, né? Que começa a amar a pessoa que vai matar, que ela vai matar. Não faz sentido nenhum um troço desse você adorar a pessoa que te odeia. Que falta de autoestima é essa? Você venerar uma pessoa que te odeia e diz isso claramente para você? Você pregar democracia e apoiar uma pessoa que diz que eleição não se ganha, se toma? Não tem lógica. Não tem sentido. Sabe, esses caras não param para pensar um segundo. Eu não posso acreditar num troço desses. Eles até hoje gritam que foi golpe em cima da Dilma. Eles não viram que houve processo de impeachment por ela e foi provado que houve o problema que ela fez. O que houve depois, o golpe foi não tirar dela os direitos políticos, conforme prevê a lei. O golpe não foi condenar o Lula em 3 instâncias por unanimidade. O golpe foi descondená-lo porque o CEP estava errado. Será que as pessoas perderam a capacidade de raciocínio? Eu fico abismado com a incapacidade de algumas pessoas, até inteligentes e cultas, não conseguirem raciocinar com coisas básicas e óbvias. Sabe? Você não poder contestar o que o governo que você admira, por um motivo qualquer, por mais estúpido que seja, te diz que é um absurdo, você não conseguir perceber aquele absurdo. Eu não sou bolsonarista. Nunca fui. Eu virei um bolsonarista depois que eu vi que ele era o único que pregava a honestidade, que pregava a decência e a correção. Eu conheço o Bolsonaro desde 76. Eu nunca votei nele até a eleição de 2018. Agora, de 2018 para cá, o que eu tenho que dizer desse cara? Nada. Tem que dizer o seguinte, ele foi o melhor presidente da República do Brasil em todos os tempos. Eu acho que ele só é comparável a Pedro II, em termos de qualidade de homem que ocupou aquele cargo com decência, com dignidade, com respeito ao país. Ele conquistou meu respeito. Se cometer erros, não vai ser meu bandido de estimação, como os petistas fazem. Conheço outras pessoas que eu conheci quando eu era pequeno, de grupo de amizades, de colégios importantes no Rio de Janeiro, todas meninas ricas ou de classe média alta, todas, que frequentaram a vida inteira Paris, Londres, falam 2, 3 idiomas, são de uma finesse, só se vestem com roupas de altíssimo nível, são educadíssimas e são petistas. Tem grupo de petista e elas não aceitam que você conteste. Como é que pode? O que houve com essas meninas? O que aconteceu com ela? Com essas meninas? Eu era o garotinho, que eu sou mais novo do que ela já. Então eu meio que olhava para ela, achava legal, porque ela estudava num colégio bacana e sabe, sempre muito legais, muito educada, muito gentis comigo, muito atenciosa. Hoje em dia, quando eventualmente eu mando um comentário sobre o que elas estão falando, lá contestando o que elas estão dizendo, elas ficam indignadas comigo, indignadas. Aí eu gostaria de lembrar para elas o seguinte, um professor chamado Mauro Lazzi, da UFRJ, que provavelmente fez a cabeça dos seus filhos também,
contra o mundo, né? O mundo tem que ser um mundo de vagabundos, drogados, travestis, homossexuais raivosos, não produtivos e cheios de direitos. Que diz o seguinte: é assim que vamos combater o conservador, com um bom paredão, uma boa espingarda, uma boa bala, uma boa pá e uma boa cova. Isso foi uma frase de Bertolt Brecht, outro lixo humano, né? Porcaria, aquelas que cultuam tanto. Como é que alguém fala um troço desse por um outro ser humano? Apenas porque discorda politicamente? E ainda tem a coragem de me dizer que o Bolsonaro é tirano, fascista e genocida? Isso é totalmente de vocês. Vocês é que têm essa coisa. Vocês têm essa veia assassina, psicopata. Aliás, eu estava lendo um dia desse, aí, um médico americano escreveu uma teoria, uma tese de PhD dele, falando, se o cara é de esquerda, ele é doente mental. Porque nada explica essa teoria, nada justifica em nenhum lugar do mundo que adotou isso aí, melhorou. Todos pioraram. E muitos voltaram a ser normais, voltaram a um país normal. É claro que existem leis que tiveram que ser criadas depois da Revolução Industrial, onde não havia regulamentos de trabalho, onde havia exploração de mão de obra infantil e as pessoas trabalhavam horas sem limite. Isso foi em 200 anos atrás. Isso evoluiu, quer dizer, nós vamos passar a vida inteira agora culpando aquele início mal feito da industrialização no mundo para justificar tudo o que se faz contra a melhoria que nós promovemos para essas pessoas. Vai ver como é que vive hoje um funcionário da Mercedes-Benz que fabrica um carro no pé da fábrica. Vai ver como vive hoje um funcionário da Volkswagen que trabalha no pé da fábrica em São Paulo. Compara com o pai dele, como o pai dele vivia 50 anos atrás, nessa mesma fábrica. Pergunta. Te garanto que está muito melhor. Eu te garanto que hoje em dia o pé de fábrica não quer mais fazer greve. Porque ganha muito bem, porque tem vantagens, porque tem benefícios, tem bom plano de saúde, tem estabilidade de carreira. Isso que num país que não é socialista. Isso o que é? É a evolução natural das coisas, o processo evolutivo. O que o conservador faz? Ele pega uma coisa e tenta desenvolver a partir dessa base boa para melhorar. O que vocês querem fazer? Destruir tudo para começar do zero e fazer pior. Uma vez eu vi uma explicação que eu achei sensacional, que explica muito bem isso aí de maneira muito simples, né? Um cara, ele cria galinhas e as galinhas põem ovos. Ele também, no quintalzinho dele, ele planta lá e tem uma farinhazinha. E vem o governo e fala assim, olha, agora é socialista isso aqui. Tá? Então, como você planta isso aqui, você tem direito a ficar com 2 ovos, os outros ovos você vai dar para o partido. A sua farinha, você vai ficar com 1/5 da farinha, o resto você vai dar para o partido. E ele fala assim, mas o que eu vou ganhar mais? Não, o resto é do partido. E os outros? Não, os outros ficam com a subsistência deles e o resto vai para o partido. Bom, o partido que a gente sabe o que é o seguinte, é para o bolso do ladrão que vai vender e vai ganhar dinheiro com isso. Aí o que acontece com o cara em casa? Ele que podia fazer um bolo com 5 ovos, um bolo deste tamanho, com farinha, com manteiga, com tudo, ele agora não pode mais fazer um bolo deste tamanho, porque ele tem menos ingredientes para botar dentro do bolo. Foi isso que aconteceu com o socialismo, que o socialismo propôs. Não houve crescimento, existe diminuição de produção, existe queda de produção. A competitividade acaba. Na União Soviética, o cara encomendava um carro de vagabundo. Era um Fiat da década de 50, que foi doado para eles, porque não interessava mais para os países capitalistas, que era um carro ultrapassado. E esse carro foi fabricado até a queda do muro de Berlim e levava 10 anos para ser, após vendido, ser entregue ao dono do carro. Porque não tem competitividade. Então o carro era ruim, não evoluía, a produção não melhorava.
Nada era bom. E vocês querem trazer essa porcaria para o Brasil e ainda liderado por um ladrão. Não faz sentido, pessoal. Vamos pensar, tá ok? Por hoje é só, o vídeo é esse. Outra vez, muito obrigado pela sua atenção. Não percam a fé no Brasil. Que Deus nos abençoe. E, por favor, vocês aí que estão na manifestação, não saiam, não desistam, mas se protejam, prestem atenção, não caiam em informações mentirosas. Os esquerdistas, eles sobrevivem da mentira, eles vivem disso. Eles mentem o tempo todo, eles manipulam o tempo todo, eles te odeiam, porque você representa tudo aquilo que eles têm inveja. Tá? Se protejam. Muito obrigado, até o próximo vídeo.